culpa moral, ainda hoje, leva muita gente à loucura e ao suicídio. Algumas pessoas que surtam, elas surtam e elas passam a linha da sanidade para a insanidade por consciência pesada. Um puritano chamado John Flavel, ele disse assim: a consciência que deveria ter sido o freio do pecador na terra, tornar-se-á o chicote que açoitará a sua alma por toda a eternidade. A consciência que deveria ter sido o freio do pecador na terra, tornar-se-á o chicote que açoitará o pecador por toda a eternidade. Ou seja, aquela que era a sede e o centro de toda a culpa no inferno, tornar-se-á a sede e o centro de todos os tormentos. Ser atormentado pela consciência é algo terrível. Não tenha dúvida. A Bíblia diz que junto com as lágrimas e aqueles sentimentos que levam às lágrimas, junto com aqueles sentimentos de amargura, de ódio, de rancor, que fazem as pessoas travar os dentes em insanidade, junto com o sofrimento físico causado pelo fogo, haverá dor na consciência, uma dor ininterrupta. A pessoa lá no inferno, diante do seu choro, diante da dor física, ela há de se lembrar das oportunidades que ela teve para ser redimida e ela descartou. Ela há de se lembrar. Lá no inferno, a pessoa irá recordar das pregações que ela ouviu. Eu fui na igreja batista reformada naquele domingo que o pastor estava falando aquilo, e o pastor falou que aqui no inferno ia ter, e tem. Por que eu não ouvi o pastor? O verme não morre, vai corroer a consciência a eternidade inteira. Como aquela mãe ficará remoendo algo que aconteceu e que é incapaz de sair da consciência. A pessoa vai lembrar de orações que alguém fez com ela, fez por ela. A pessoa vai ouvir lá dentro da sua consciência hinos que ela ouviu num ambiente como esse, hinos que ela ouviu no rádio, hinos que ela ouviu em algum lugar, e ela vai: por quê? Por que que eu não dei ouvidos àquilo dali? Ela vai se lembrar de ocasiões em que o seu coração até se comoveu. O coração deu brecha para ela quase que aceitar o evangelho, mas a sua mente incrédula. Mas os amigos escarnecedores, mas o brilho desse mundo e as seduções da nossa cultura foram lá e, como disse Jesus, arrancaram aquela semente. E a consciência vai pesar, a consciência vai torturar, porque o bicho não morre. Ela vai se lembrar de um vizinho, de um amigo, de um parente que lhe falou de Cristo e que ela ignorou. Como serão amargas as lembranças do inferno. Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade que me foi concedida?
Por que que eu desprezei o ensino da minha mãe, o ensino do pastor, o ensino da igreja? Por quê? E por toda a eternidade, a consciência da pessoa vai atormentá-la com a seguinte constatação: a culpa é toda minha. Eu vim para cá porque a culpa é minha. Gente, no inferno o bicho não morre. A consciência vai perfurar os sentimentos dessas pessoas. Será um verme voraz que não vai deixar a pessoa em paz por toda a eternidade. Se você não aceitar a Cristo, você vai para lá. Que coisa impressionante. Nós que já aceitamos a Cristo e o temos como nosso Senhor e Salvador, as pessoas que nós amamos, elas estão caminhando para lá. E se nós não as alertarmos, elas irão para lá. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. O soluçar amargo e furioso dos condenados. A tortura do fogo. O tormento interior de um verme devorador. Serão essas as condições de todos aqueles que ocupam o inferno. Repito, se você não aceitar Cristo, você vai para lá. As pessoas que nós amamos, filhos, amigos, parentes, elas estão caminhando para lá. Gente, isso não é brincadeira. Isso vai acontecer. Alguém pode dizer assim: mas pastor, são apenas figuras. Isso não é literal. Figura. Quero dizer para vocês que as figuras, elas não diminuem o terror desse lugar. Pelo contrário, as figuras, elas aumentam o terror. Sabe por quê? Porque um símbolo é sempre menos do que a realidade que ele representa. Um símbolo é sempre menos do que a realidade que ele representa. A realidade que está por trás do símbolo é sempre maior. Então não há nenhum consolo em dizer que a linguagem que descreve o inferno é algo apenas simbólico. Isso não faz do inferno um lugar menos medonho. Pelo contrário, nos lembra que a realidade do inferno é pior do que o mais terrificante dos símbolos. Todos esses símbolos representam ou lembram sensações desagradáveis. Eu sempre brinquei com minha esposa que, diante de algumas sensações desagradáveis, eu viro para ela e falo assim: isso vai ter no inferno, eu tenho certeza. Bexiga cheia, você não pode ir no banheiro de jeito nenhum, aquela dor insuportável, que vai ter no inferno. Barulho de moto, aquela moto está passando lá na Praça São Salvador, daqui você ouve. Aquele barulho ali vai ter inferno. Motorzinho do dentista. Parece brincadeira, gente, mas é exatamente isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Não essas figuras estapafúrdias que eu mencionei aqui. Mas os habitantes do inferno terão sensações de queimadura, de estar preso. Você já acordou
de madrugada, se batendo, você está sonhando que você está caindo. De estar num lugar escuro, de estar morrendo. É aquela sensação que quando você acorda, você diz, meu Deus, que coisa boa. Ai, que bom que eu acordei. Que bom que era um sonho. Aquela amargura, aquele sentimento terrível que você estava tendo durante um sonho, é uma coisa que vai ter no inferno. As figuras que eu descrevi aqui, irmãos, elas nos mostram isso, que a pessoa ali no inferno, ela vai ter constantemente esses sentimentos. E aí eu deixei para o final o pior de todos os sofrimentos do inferno, que eu ainda não mencionei, que foi o assunto de semana passada. O pior de todos os sofrimentos do inferno é a sua eternidade. Não tem fim. Não tem fim. O que é eternidade? Quando eu era guri, acho que foi minha mãe ou meu pai que falou assim, a eternidade, tá vendo essa rocha gigante aqui? Imagine que um beija-flor vá com seu biquinho e faça um risquinho nessa rocha uma vez por dia. Para lá, para cá e vai embora. Amanhã vem, para lá, para cá, vai embora. O dia que o beija-flor destruir aquela rocha com o risquinho que ele faz, estará começando a eternidade. Para sempre. Sofrimento eterno. Esse é o supremo horror do inferno. O pior do inferno não são as dores, não são os traumas, não são as culpas, não são as amarguras. Gente, o pior do inferno, diz a Bíblia, é a sua duração eterna. O pior do inferno é que aquele sofrimento não vai ter fim. Ali as pessoas poderão parafrasear Tom Jobim quando ele disse: tristeza não tem fim. Será eterno, eterno e eterno. Os condenados viverão no inferno enquanto Deus viver no céu. Preste atenção nisso. O inferno possui infinita duração. Sabe por quê? Porque ali é o inferno. Por que é eterno? Porque é o inferno. Porque se não fosse eterno, não seria o inferno. Uma das principais características do inferno é que ali é um local completamente destituído de esperança. Não há esperança no inferno. Sabe o que nos ajuda nessa vida, nesse mundo? O que ajuda uma pessoa a enfrentar um ciclo de sofrimento tão grande e acreditar que ela vai sair daquele ciclo e ela não se mata, ela não tira a própria vida? O que nos ajuda nessa vida a prosseguirmos mesmo diante de tanta dor? Esperança. Esperança. Esperança de que as coisas podem melhorar. Você abre o coração com alguém, você derrama lágrimas, você chora. E aí esse alguém diz: fulano, vamos esperar em Deus. Dê tempo ao tempo. Lá no inferno não pode ser dito isso, gente. No inferno não existe esperança. Ninguém no inferno vira para o outro e diz assim, ó, há uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel é a luz do fogo, que vai queimar mais ainda. O pior sofrimento do inferno é a falta de esperança. Aqui na terra, o tempo é um grande aliado
quando o assunto é amenizarmos as dores e as perdas. O médico vira para você e diz assim: olha, com o tempo, isso aí vai passar. Com o tempo as dores vão diminuindo. Que tempo bendito que ameniza as dores. No inferno será exatamente o contrário, porque no inferno o tempo será o principal inimigo dos seus habitantes. Os sofrimentos lá do inferno, eles não vão ser amenizados, eles vão ser intensificados com o passar do tempo. Só vai piorar. Você já viveu uma situação na sua vida onde o tempo não passava de jeito nenhum? Mas não passava de... Normalmente, o tempo ele congela quando nós estamos assim, diante de experiências traumatizantes. O tempo não passa. Uma vez eu fiquei 1 semana no hospital. Precisei fazer uma cirurgia de cálculo renal. 1 semana. Não lembro em qual dia que aconteceu isso, mas eu lembro desse dia. Sem sono, de madrugada. Não podia fazer nada. Com dores. Gente, depois de horas, eu olhava no relógio, tinham passado 15 minutos. O amanhecer não chegava nunca. Você fica dentro daquele quarto se perguntando se um eclipse solar bloqueou o irromper da aurora. Só pode. Não é possível, o relógio deve ter parado. E quando a insônia se acrescenta a dor, aí então as horas de escuridão parece que são ainda mais longas. O inferno é eterno. É dor sobre dor, culpa sobre culpa, e não há esperança. Quanto mais os condenados pensarem na eternidade dos seus tormentos, mais espantosa elas parecerão. Jonathan Edwards, na sua mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele diz assim: considerem o que é sofrer tormento extremo para todo sempre. É sofrê-lo dia e noite, ano após ano, era após era, milênio após milênio, e assim acrescentando-se era a era, e milhares a milhares, sofrendo dor, gemendo e lamentando, rugindo e berrando, e rangendo os dentes, com suas almas cheias de medonho desgosto e assombro, seus corpos dominados por atroz tortura, sem nenhuma possibilidade de obterem alívio, sem nenhuma possibilidade de mover Deus a apiedar-se por causa dos seus prantos, sem nenhuma possibilidade de se esconderem dele, sem nenhuma possibilidade de distraírem seus pensamentos, afastando-se da sua dor. Considerem quão terrível desespero será estar em tal tormento. Considerem saberem com toda a certeza de que nunca, jamais serão libertados desses sofrimentos, não terem nenhuma esperança. Quando vocês desejarem ser reduzidos a nada, não terão nem esperança disso. Como vocês se alegrariam se pudessem ter algum alívio, só algum alívio. Lembra lá da parábola que Jesus contou? Do rico e do Lázaro? O rico vai para o inferno, está atormentando naquelas chamas de Jesus, e ele vira e diz: Pai Abraão,
por favor, manda que alguém venha e molhe os meus lábios. Só molhar os meus lábios, para eu ter só um pouquinho de alívio. Considerem quão terrível desespero será estar em tal tormento. Como vocês se alegrariam se pudessem ter algum alívio, depois de terem sofrido esses tormentos por milhões de eras, mas não terão nenhuma esperança disso. Quando vocês tiverem ultrapassado a idade do sol, a idade da lua, a idade das estrelas, sem repouso dia e noite, ou sem um minuto de alívio, continuando ainda sem nenhuma esperança de libertação, depois de consumirem mais 1000 dessas eras, continuarão sem esperança, sempre com os mesmos rugidos, com os mesmos berros, os mesmos lamentos melancólicos que vocês estarão lançando incessantemente, e o fogo do seu tormento continuará subindo para sempre e sempre. Qual é a primeira e talvez a única coisa que uma pessoa que sofre deseja? A primeira coisa que uma pessoa que sofre deseja é o alívio da sua dor. Depois eu vejo as outras coisas. Primeiro eu preciso aliviar a minha dor. E para conseguir esse alívio, não importa quais os meios que eu vou utilizar, eu preciso aliviar a minha angústia, a minha dor. As pessoas querem escapar a qualquer custo. Todos que sofrem querem alívio, e alívio imediato. Irmãos, no inferno não haverá alívio. O fogo não apaga, o verme não morre. Será dor incessante o tempo inteiro. Agora olha que diferença. Diferentemente do inferno, diz a Bíblia, enquanto no inferno haverá choro o tempo inteiro, diz a Bíblia que lá no céu Deus enxugará toda lágrima. No céu ninguém vai chorar, porque o Senhor vai enxugar a lágrima de todas as pessoas. Diz a Bíblia que no céu toda tristeza será dissipada. Diz a Bíblia que no céu não haverá nenhum tipo de dor. No céu não haverá nenhum tipo de sofrimento. Tudo aquilo que vai existir no inferno, de terrível no inferno, proporcionalmente, creio eu, ou então muito mais, acontecerá de glorioso no céu. No inferno prevalece eternamente o juízo e a ira de Deus, enquanto que no céu se materializa a bondade e o amor de Deus. E aí, saber que você poderia estar lá e está aqui, saber que você poderia estar num lugar de glória indizível, mas está num lugar de dor incessante, amigo, aumentará muito a dor daqueles que estiverem no inferno. Não existe muita base bíblica para isso, aliás, só existe um texto em que algumas pessoas defendem a tese, e é o texto da parábola do rico e do mendigo, mas tem gente que defende a tese de que lá no inferno, de que quem está no inferno consegue enxergar o que acontece no céu. Para quê? Para que o sofrimento seja ainda maior, para que a culpa corroa ainda mais. Porque diz a parábola que o rico no inferno conseguia ver o Lázaro lá no céu. Saber que você poderia estar lá
e está condenado ao inferno, aumentará a dor. Eu quero dar 2 palavras finais. Primeiro, a nós que temos convicção da nossa redenção. Quero dizer a você que tem certeza de que há de ir para o céu. Há um verso na Bíblia que é assim um dos versos mais tristes segundo o meu entender. Lá no Velho Testamento diz acerca de Eli. Eli era um bom homem, gente. Eli era um bom homem. Mas Eli cometeu uma falha muito grave. Diz lá assim que, fazendo seus filhos execráveis, Eli não os repreendeu. Seus filhos fizeram coisas terríveis e Eli não os repreendeu. Ele até repreendeu. Mas sabe aquela repreensão assim, menino, não faz isso. E o menino, ou os meninos, diz a Bíblia que não davam atenção ao que Eli falava. E aí foi o erro de Eli. Porque ele não usou a autoridade paterna que Deus lhe deu. Ele não usou a autoridade de pai que Deus lhe concedeu. Porque ele falou, os meninos não ouviram, e mediante os meninos não terem ouvido, o que Eli devia ter feito? A Bíblia diz, repreendido. Porque quando eles fizeram execráveis, Eli não os repreendeu. Então tinha que ter ido lá e repreendido. Sabe o que esse texto mostra, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não basta orar por seus filhos e estar com eles. Não basta. É preciso advertir, é preciso exortar, é preciso reprimir. É necessário existirem proibições, castigos. Essa semana foi aprovada a lei da palmada, que agora não é mais a lei da palmada, é a lei do Bernardo. Colocaram o nome em homenagem àquele garoto lá que foi assassinado. Se alguém pegar essa filmagem que está na internet, pode me prender. Porque o meu filho eu vou repreender. O meu filho eu vou repreender. Importa obedecer a palavra de Deus e não ao que o nosso Congresso que não tem nenhuma moral acabou de aprovar. Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando? Coloque limite nos filhos. Quero dizer uma coisa para vocês que eu penso acerca de mim. Quando a gente for falar sobre o céu, a gente vai entrar nesse detalhe aqui. Mas se alguma coisa tivesse a capacidade de estragar a minha alegria no céu, sabe o que isso seria? Ver que o meu filho se perdeu porque eu o negligenciei, porque eu não o repreendi, porque eu não usei a minha autoridade que Deus me deu de pai sobre ele. Fazendo-os execráveis, não os repreendeu. E tem outra coisa.
Se uma aflição no inferno pode ser mais amarga do que outra, essa aflição, essa